Direto ao ponto. Nós às vezes ouvimos textos da Bíblia, né, que é um sofisma, né? É uma verdade fora de lugar e fora de tempo. Então precisamos entender certos versículos, né? Quando nos fala, precisamos extrair de verdade a verdadeira interpretação para podermos crescer na graça e no conhecimento. Queremos crescer na graça e no conhecimento, que é esta nação da aliança eterna, da novidade de vida? Então não esqueça, vamos curtir, vamos comentar, vamos se inscrever no canal, né? Vamos compartilhar para outros, para se inscrever, porque você já é inscrito, eu creio, entendeu? Então vamos, ok? Primeira coisa, não custa nada. Vamos apertar o dedinho aí e curtir nossos vídeos para nós continuarmos a nos incentivar a buscar conhecimento para nos libertar. Não é verdade? Preste atenção, hein? Às vezes ouvimos, né? Versículos, às vezes pela metade. E a metade, às vezes, nos leva a um outro entendimento. Mas nós precisamos ter o verdadeiro entendimento, o que o autor quer nos dizer, né? Então vamos falar sobre uma passagem hoje que nós costumamos falar sempre e costumamos também ouvir. O salário do pecado é a morte. Vamos analisar o que temos ouvido? Então vamos começar a entender este versículo que diz: o salário do pecado é a morte, que está em Romanos 6, versículo 23. Aqui em Romanos 6, diz assim, ó, livres do pecado, né? O salário do pecado é a morte. Livres da morte pelo quê? Pela graça, pela aliança da graça, aliança aqui eterna, que estamos, não é verdade? Então sabemos que pecado era transgressão que da lei, né? Da lei do antigo pacto, verdade? Anterior à graça. Lembramos que Jesus veio para o quê? Cumprir, né? E não revogar, mas cumprir a lei. Presta atenção. Então aqui diz assim, ó, que diremos então? É uma pergunta. Continuaremos no pecado, né, transgredir a lei, para que a graça, esta aliança estabelecida, aumente ainda mais? Né? De modo nenhum, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Como que a gente vai continuar a transgredir, né, a lei, ser opositor da palavra? Nós que já o que? Morremos para ele, né? Ou será que vocês, ó, presta atenção, ou será que vocês ignoram que todos nós, aqui está falando aqueles que viveram no pacto da lei, transgredindo a lei, que todos nós que fomos, né, batizados em Cristo, então esse foi para a graça, para a novidade, né, de vida, então esses foram batizados, né, entenderam a palavra e receberam, não somente no falar, mas no praticar. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em o quê? Cristo. Não é em Jesus de Nazaré que veio cumprir a lei, mas em Cristo Jesus. Fomos batizados o quê? Na sua morte, né? Fomos o quê? Sepultados com ele na morte pelo quê? Pelo batismo, né? Para que batismo é mergulho, né? Nós mergulhamos em Cristo, né? Pela fé. Então morremos na cruz com Jesus de Nazaré, né? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para que, como Cristo, o quê? Foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em que? Novidade de vida. Presta atenção, hein? Somos discípulos do que? Da justiça, né? E então, havemos o quê? De pecar porque não estamos mais debaixo da lei? Porque estamos na graça, então vamos
Transgredir, pecar é transgressão. Então vamos transgredir? E sim, né? Presta atenção. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim, o quê? Da graça? Está fazendo uma pergunta. Então, vamos fazer agora que estamos na graça? Não, de modo que nenhum, né? Porque a graça foi também estabelecida pelo Filho de Deus. Temos que zelar, né? Então, será que vocês, o que não sabem que ao se oferecerem como servos, né, como discípulos, para a obediência, né, que é estar na graça e viver na graça, a palavra da graça, na prática da graça, vocês são servos daquele a quem o que obedecem, seja o que? Do pecado, dos transgressores, que leva o que? A morte, né? A letra mata, né? Se a letra sem o entendimento mata o espírito. Ou da obediência, o quê? Que conduz à justiça. A obediência, né? Viver realmente em graça, né? Que conduz à justiça. Mas graças o quê? A Deus, que tendo sido escravos que do pecado, vocês vieram a obedecer o que? De coração, né? A forma o que? De doutrina. Se estamos na graça, vamos viver da graça, né? Abraão, Sansão, Samuel, Malaquias, não é novidade de vida. Jesus ainda não tinha vindo, não é verdade? Então, se nós estamos a proclamar a novidade de vida, é da cruz para cá. A quem foram entregues, não é verdade? E uma vez libertados do pecado, foram feitos o quê? Servos o quê? Da justiça. Presta atenção, hein? Entendeu? Presta atenção. Libertados o quê? Da justiça. Falo em termos o quê? Humanos. Por causa o quê? Das limitações de vocês. Mas nós temos que avançar, temos limitações para entender, né? Para poder avançar, para poder proclamar realmente, né? Viver, mas temos que entender e ler lá Filipenses 3, né? Vamos avançar e deixar para trás as coisas que passaram e avançar para a soberana vocação em Cristo. Presta atenção, hein? Então vamos continuar o entendimento. Porque quando vocês eram que escravos do pecado, está falando com eles que viveram lá, né, na lei, estavam o que? Livres em relação o que? À justiça. Naquele tempo, no antigo pacto, que frutos vocês o que? Colheram. Que fruto, né? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Preste atenção, porque o fim delas é a morte, né? Preste atenção. Agora, porém, libertados, vocês estão libertos, se estão na graça, né? Se vocês estão em lucidez pela justiça, né? Se estão libertados do quê? Do pecado, vocês estão, porque vocês agora entendem, né? Que é a transgressão, né, da lei, que é pecado, né? Agora que vocês estão libertados do pecado, transformados, vocês transformam mesmo, é Romanos 12, né? Você tem o culto racional, você entende que culto não é de tradição, de ritual, de costumes, né, de religiosos, mas o culto racional é aquele que tem a palavra e que você entende a palavra e é transformado por ela. Não é verdade? Preste atenção, hein? Entendeu? Se não há transformação, tem culto racional, né? Às vezes ouvimos falar assim, o culto foi uma bênção, né? Mas quem falou? Quem entendeu? Quem se transformou? Foi bênção. Às vezes por causa de festança, às vezes por causa de ritual, de dança, às vezes por causa de coisas que não transformou ninguém, a gente fala, foi uma bênção, né? A bênção para Jesus é o culto racional. É aquele que ouve a palavra de verdade, é em verdade dele, e ouve e é transformado por ela. Não é verdade? Presta atenção. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos, o quê? De Deus, não de A, de B, né? Não de estatutos diversos, mas servos de Deus. O fruto que vocês escolhem é para o quê? A santificação. Agora veja bem,
E o fim, neste caso, é a vida eterna. O que é vida eterna? Vida eterna é vida eterna, né, menina? Presta atenção. Presta atenção agora ao 23. Por quê? Aí por que vem aí esse versículo falando? Porque está explicando, né? E o fim, neste caso, é a vida eterna, se vocês andarem realmente na aliança da graça. Aí está falando, porque o salário do pecado é a morte, né? Mas agora vamos continuar. Mas o dom gratuito de Deus é a vida, o que? Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vamos lá, né, ler em 1 Coríntios 15, né, que o último inimigo a ser vencido foi a morte. Então aqui, ó, porque o salário do pecado é a morte. Jesus pagou na cruz, não é verdade? Jesus de Nazaré pagou na cruz, ele veio para isso. Ele veio cumprir João 3,16, que diz, né? Vocês já leram João 3,16? Né? Porque pelo amor ele foi dado o filho, né? Foi dado o filho. Ele deu ou não deu? Preste atenção, então. Ó, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Quem pagou este salário aqui? Né? Quem pagou? Não foi Jesus? Então, por que se fala? Não se fala para outra pessoa, para um outro. Ah, olha, o salário do pecado é a morte. Não. Jesus já pagou o preço e já nos deu vida. E vida em abundância, que é a vida eterna. Agora, presta bem atenção. Estamos em Gálatas, né, 3. Olha, a lei, né, pecado não é transgressão da lei, não pode invalidar o que? A promessa. Que promessa, né? Nós às vezes ouvimos, né, religiosos falou, Jesus vai cumprir a promessa na sua vida, ele é fiel, ele vai cumprir. Ele não vai cumprir, ele cumpriu João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele já deu ou não deu? Então ele já deu, né? Pagou o preço, morreu na cruz. Então foi a vida de Jesus, né? Que foi o salário, né, dos transgressores, não é verdade? Presta atenção, hein? Então aqui, ó, irmãos, falo que em termos o quê? Presta atenção, humanos, ainda que uma aliança seja o que? Meramente humana, uma vez o que? Ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Nós ouvimos às vezes, né, nos rituais de Santa Ceia, né, falar que vamos renovar a aliança com Deus. Como assim? Né? Então nós renovamos a aliança, o homem renova a aliança com ele mesmo, né? E com os estatutos, né, deles, não é verdade? Porque não tem como renovar a aliança com Deus. Foi Deus que faz, assim, não, Deus não é soberano. Foi ele que fez a aliança, e neste caso, nós que vivemos na lucidez da graça, foi a aliança eterna. Então nós estamos renovando o quê? Né? Quando fala assim, você aceita Jesus? Como assim? Né? João 15,16, não fosse vós que me escolhestes, eu que fui escolher. Presta atenção, hein? Nós temos que entender as coisas para não viver, né, em caminhos que é um sofisma, né? Falar palavras que é um sofisma, né? Que parece verdade, né? Mas é denorex. Então, não sou eu que está dizendo sem a palavra que está falando. Ó, ninguém a revoga ou lhe o quê? Lhe acrescenta coisa alguma. Né? Até lá em Apocalipse 22, ali no finalzinho, está falando, não tem como acrescentar. Então, ninguém revoga a palavra de Deus, nem acrescenta e nem renova. Ora, as promessas foram o quê? Foram feitas a Abraão e ao seu o quê? Descendente, né? A promessa foi feita a Abraão. Que promessa? Essa promessa aqui de João 3,16. A promessa que era através da linhagem de Abraão que viria o quê? O Salvador. Então vamos entender para explicar, né? Quando alguém me fala com você, menina, tá pecador, vem pra cá, pra minha casa para se salvar. Aí você lê aqui, entendeu? Gálatas 3,22. Mas a Escritura encerrou
tudo sob o que? O pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa de João 3,16 fosse o que? Concedida aos que creem. Estamos em Romanos 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, né, dos pecadores, é para que sejam o que? Salvos da mente, né? Agora nós que estamos na Aliança da Graça temos que ter essa salvação da mente, porque, né, uma vez salvo, salvo para sempre. Efésios 2,8 já foi, né? A vida, trouxe Jesus, o Cristo, a vida eterna. Mas precisamos nos salvar o que? Da mente, entender, para poder não viver em palavras de Denorex. Porque dou testemunho a favor deles de que o quê? Religiosos de quem o quê? Tem zelo por Deus, não é verdade? Muito lindo. Porém, o que? Não com entendimento, não é verdade? Eles falam, vão pregar a palavra, mas eles abrem Abraão. Jesus ainda não tinha vindo, a palavra, a novidade de vida, a boa notícia, o evangelho é a partir de Jesus Cristo, não é verdade? Aí vamos pregar o evangelho, porque foi só isso a incumbência. Vamos abrir Malaquias, vamos abrir Samuel. Então temos que ter um entendimento que aquela palavra foi inspirada para um povo, né? Inspirada, que Deus falou através dos profetas, está em Hebreus 1:1, né? Num momento que ainda não tinha o Espírito Santo, não é verdade? Mas hoje temos, e ele é a nossa luz, lucidez, né? Presta atenção, não com entendimento, né? Desconhecendo que é a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, que o homem quer, né? Ele justiceiro, vem para cá, se tu não tiver aqui, tu não vai ser salvo, e bate regras aqui, regras ali. Não se sujeitaram que a justiça que vem o que? De Deus, porque o fim da lei é Cristo. E Cristo está lá em Abraão, Cristo está lá em Sansão, Cristo está lá em fulano ciclano, Moisés. Não, para a justiça de todo aquele que crer. Para concluirmos esta aula de hoje, está aqui em 1 João, né, 8. O pecado, a confissão e o perdão. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Presta atenção. Se confessarmos, né? Se confessarmos os nossos pecados, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, se mostrar-lhe como doutrina este versículo, vocês lembram para entender que aqui João, ele era da o que? Circuncisão, né? João era do tempo de Jesus, que estava ali cumprindo a lei. Então, ele estava no pacto da lei. Então, ele estava falando, ele estava ali compreendendo o que estava sendo falado, que estava sendo mudado, né? O estado, mudado a palavra, trazendo a ressurreição, mas eles só entendiam, né, a transgressão da lei, né? Tanto é, lembra que Jesus, com aquela mulher, reuniu eles e falou, né, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, eles tinham todos pecado. Então, não atirou a pedra, porque no tempo da lei, né, matava-se o traidor, né, apedrejado, né, a mulher, então, adulta e etc. Lembra? Nós sabemos. Então, entendemos as coisas da lei. Então, aqui, João estava falando que aqueles que viviam, né, que ainda estavam ali, né, naquele costume, naquela tradição. Então, estava falando assim, se nós dissermos, estava certo, ele falou assim, se nós dissermos que não tem pecado, né? Não foi assim. Quando Jesus perguntou, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eles saíram todos, não é verdade? Porque eles tinham pecados, eles transgrediam a lei, eles estavam no pacto da lei. Então, o que eles faziam de errado, eles transgrediam. Eles eram realmente transgressor da lei.
Então vamos terminar bonito aqui, né? Em 1 Pedro, capítulo 3, né? Falando sobre o versículo que lemos, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Presta atenção, hein? Então vamos entender. Vamos entender. Então, hoje quem prega a graça, né, é assim perseguido por acharem que é nova palavra no evangelho, porque estão acostumados, né, no rito da tradição, dos costumes judaicos, né? Presta atenção aqui. Sofrendo como seguidores de Cristo. Seguidores de quem? De Cristo, não é de religiosidade nenhuma. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos, né? Assim como eles eram zelosos na lei, nós somos zelosos na graça, na prática que do bem, mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem aventurados. Então, continuo falando da graça, dessa aliança eterna. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem Cristo, né? Estatuto nenhum. Como seu mestre no seu coração, né? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm, né? Da fé. Mas façam isso com mansidão. Né? Nós não somos dono da verdade, apenas mostramos a palavra, não somos bambambam e não somos mestre. O nosso mestre é Cristo. Né? Nós somos uma nação, um corpo do qual o cabeça é Cristo. Né? Presta atenção. Isso com mansidão e temor, né? Com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, né? Vocês estão endemoniados, estão querendo ser melhor do que nós, ter mais sabido, entendeu? É muita coisa que se falam, né? Presta atenção, ignora, né? Falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Porque a gente está mostrando a palavra, não é de nós mesmos, né? Esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo, né? Não religiosidade. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram. Por quê? Por praticarem o bem do que praticarem o mal. Agora presta atenção aqui para a gente fechar com chave de ouro. Pois também Cristo padeceu uma única vez. Ele vai vir de novo, o professor vem de novo, ele já explicou, menino, não entenda. Pois também Cristo padeceu uma única vez, pelos pecados. Uma única vez, né? O salário do pecado é a morte. Então ele já morreu pelo pecado, pagou ele. Ele foi o salário. O justo pelos injustos. Para conduzir vocês a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então, que a graça, né, e a paz estejam com vocês da parte de Deus, do nosso Pai, né, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, né? Já falamos nossos pecados para nos livrar. Livrar das artimanhas deste mundo perverso, né, que nos fica nos mostrando, dando regras, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Então, esta aliança eterna, esta novidade de vida, a graça, é o Evangelho de Cristo. Não há outro evangelho. Estou muito surpreso, né, que vocês, depois de estar em Cristo, vão falar de evangelho em Abraão, Sansão, Melquisedeque. Melquisedeque era tipo de Cristo, mas Cristo já está estabelecido em nossas vidas. Estou muito surpreso em vez de, né, em que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando a mente de vocês, né? Por falta de entendimento, né? De conhecimento, já lemos isso.
E querem o quê? Perverter o quê? O evangelho, a novidade de vida. De quê? De Cristo, não de religiosidade, de costume de povos. Mas ainda que nós, ou mesmo que um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente da graça, daquele, então venha com as escrituras como evangelho pregado, né? Que esse seja o quê? Anátema, seja maldito, né? Apartai-vos dele. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Fechando. Gálatas, né? 1, versículo 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a pessoas, a humanos, a terra, terrenos? Se ainda eu estivesse procurando agradar pessoas, né? Não podemos agradar dois senhores, né? O humano, o homem, né? Os estatutos humanos e a Deus, né? Vamos desagradar um. Ainda que eu estivesse procurando agradar pessoas, eu não que seria o quê? Servo de Cristo. Então nós temos que procurar entender que nós temos que escolher. Ou somos discípulos, né, de religiosidade, ou somos discípulos de Cristo. E o de Cristo, a aliança é eterna, não se revoga e não se renova. Nós já estamos nela. Maior é aquele que está em nós. Não é aquele que nós buscamos presença. Se nós buscamos o que nós estamos afirmando que não está em nós. Mas maior é aquele que está, sim, em nós e nos traz lucidez para andar em verdade, em verdade. Então, o próprio Jesus, quando estava nos entregando ao trono da graça, disse em João 17, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os o quê? Na verdade. A tua palavra é a verdade. Paz seja convosco. Até o próximo vídeo.